no nosso bloco local do Bate Pronto Paraná. Chama agora o Vincenzo Delicani. Falando da vitória, o Atlético venceu bem. E aí, o treinador Osório tá contente com o que viu no último sábado? Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT, boa tarde aí aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pelo que disse o Osório, parece bem contente com o que o Atlético desempenhou no último sábado. O Furacão venceu por 4-0 o PSTC, gols divididos aí durante a partida. O primeiro gol contra do Léo Assunção, depois da batida de pênalti do Pablo, um gol até num lance muito que não é usual, né? Porque o Pablo bate o pênalti, o Léo Assunção faz um gol contra, depois o Bruno Zapelli vai marcar gol, o Mastriani marca gol em sua estreia, o Mastriani que chega a 7 gols na temporada, é o artilheiro do Brasil em 2024, mas o Mastriani faz o primeiro dele depois de perder um gol na pequena área. Ele também falou disso em entrevista coletiva. E aí, o último gol, o gol do Julimar que foi muito bem, e aí tem alguns dados que suportam isso. É o segundo jogo dele, segundo o SofaScore, uma plataforma de dados, com 100% dos dribles certos, acertou todos os dribles. Na partida contra o Cianorte, 5 de 5 nos dribles. Na partida na partida do sábado contra o PSTC, 7 de 7 nos dribles. Então o Julimar, com 2 partidas seguidas, acertando todos os dribles, segundo, claro, o SofaScore. Então, foi bem também o Julimar, também foi elogiado pelo Juan Carlos Osório em entrevista coletiva. Vamos começar a ouvir o Juan Carlos Osório, que primeiro justifica algo que ficou muito na nossa cabeça. O Léo Link foi o goleiro titular na partida contra o Cianorte na última quarta-feira. No sábado, o Léo Link voltou a ser titular do Atlético, e aí ficou a dúvida, o Bento perdeu essa posição? Juan Carlos Osório explicou que o rodízio também serve para os goleiros. Vamos ouvir o treinador. Práctica, nuestra forma de trabajar a los porteros, a los goleros, también los rotamos, pero le damos a cada uno mínimo 3 juegos. Con Bento le dimos un cuarto partido. Ahora sabemos exactamente lo que le da al equipo. Y le toca el turno a Leo. Yo creo que ha mostrado condiciones, cuando le ha tocado participar y atajar, nos ha salvado de oportunidades de gol del rival, y en su distribución yo creo que tiene tal vez su gran potencial. Tá, então, o Juan Carlos Osório, treinador do Furacão, que comenta 2 pontos muito importantes. Primeiro, damos a cada goleiro 3 partidas, ou seja, 4 partidas para o Bento, e agora o Léo Link deve sim ser o titular do Atlético na próxima quarta-feira contra o Cascavel. E outro ponto importante, ele fala que a distribuição de jogo do Léo Link é o seu principal potencial, o jogo com os pés do Léo Link. Léo Link que teve muitas bolas longas certas nas partidas contra a Cianorte e contra o PSTC, acertou 60% no quesito, que é um número alto para um goleiro principalmente, mas já é um número alto para todas as posições no campo. Outro teste que fez o Juan Carlos Osório e que foi comentado em entrevista coletiva foi sobre a utilização do zagueiro Mateu Gamarra como um meio-campista, como um interior canhoto, como diz Juan Carlos Osório. Vamos ouvir o treinador do Furacão. Es una muy buena alternativa, una muy buena opción. Todos conocemos lo que le trae Mateo al juego, me refiero a Mateo Gamarra, un fútbol aéreo dominante por momentos, muy competente siempre, es cañoto, tiene el perfil natural para jugar ahí, es muy aguerrido, muy valiente para jugar, recupera bola, entonces lo veo como una muy buena opción a Mateo, ya sea para jugar de zaguero, en una defensa de 3, de lateral en una defensa de 4, y por ahora de interior en los ángulos o en un cuadrado o en un trapecio, como se le puede llamar. Tá, então Juan Carlos Osório, treinador do Furacão, fala que pode usar o Gamarra como um zagueiro num esquema com 3 zagueiros, como um lateral esquerdo num esquema com 4 defensores e também pelo lado esquerdo do meio campo num losango, né, com 4 jogadores no meio campo pelo lado esquerdo. Fala que tem o perfil natural, isso é interessante também porque o Osório tem utilizado o Vinícius Cauê, lateral esquerdo de origem, fez a base toda como lateral esquerdo, que também jogou como zagueiro em determinados momentos como meio campista.
Então o Vinícius Cauê inicia a partida contra o PSTC como meio-campista, e aí depois que sai o Vinícius Cauê e entra o Matheus Gamarra vira esse meio-campista pelo lado esquerdo, canhoto, que gosta tanto o Osorio. E um ponto importante, ainda segundo o SofaScore, o Matheus Gamarra acertou todos os passes que deu na partida, nos 35 minutos de jogo que teve contra o PSTC. 23 passes certos, então é um número também bem interessante. E aí, Juan Carlos Osorio também falou sobre Gonçalo Mastriani. Claro, o estreante da tarde, Mastriani, fez gol e o Juan Carlos Osorio projetou como vai ser a utilização de Gonçalo Mastriani pelo Atlético. Es un jugador que ya está acostumbrado a la liga brasilera, cañoto. Yo creo que muchos saben de mi obsesión con tener el 30% de los atletas cañotos, porque compensa muy bien al equipo y tenemos jugadores para poder cruzar la pelota. El caso concreto de él, pues muy buen finalizador, no lo descubro yo, se ha destacado por eso y creo que va a ser una muy buena competencia, una competencia muy saludable entre Paulo, él y Lucas, y posiblemente Yolimar en algún momento. Yo creo que tenemos muy bien cubierta esa posición y consideramos a futuro de pronto jugar con 2 centroatacantes. Ya miraremos el rendimiento de ellos y siempre nos ajustaremos a las necesidades del equipo en el próximo juego. Então tá aí Juan Carlos Osorio, comenta pontos importantíssimos nessa fala. Primeiro, uma obsessão que ele tem com ter 30% pelo menos do elenco de jogadores canhotos. E o Mastriani entra nessa conta porque é um jogador canhoto, Vinícius Cauê vem ganhando espaço, Matheus Gamarra ganhando espaço mais à frente também por essa parte de ser canhoto. E aí ele também comenta, é um jogador muito finalizador e vai dar uma briga boa, uma competição boa entre ele, Pablo, Lucas de Iorio e Julimar. E por isso, por essa variação de opções, o Juan Carlos Osorio, como comentou no final da resposta também, fala que pode utilizar uma dupla de ataque. E aí, eu perguntei ao Gonçalo Mastriani em entrevista coletiva se sente confortável, se já fez isso na carreira. Ele falou que sim, e que não falou que prefere nenhuma das funções. Vamos ouvir aí o Gonçalo Mastriani. Jogué das duas maneiras, jogué sozinho, como por exemplo hoje, e também joguei com outro atacante. A ideia, eu acho também, como falou o professor, é complementar. Estou também tentando captar a ideia do treinador em quanto ao jogo, é muito conceitual. E bom, o importante é ser inteligente dentro do campo, saber as características do companheiro que está do lado e tentar aproveitar isso para fazer o melhor para o time. Então tá aí o Gonçalo Mastriani, atacante do Atlético, que fala sobre essa parte de ser uma dupla de ataque ou de jogar sozinho no ataque. E aí, um ponto importante é que ele está tentando entender ainda essa ideia do Juan Carlos Osorio. Fala que é muito conceitual. Mastriani que vai ter que lidar com uma responsabilidade, né? Ele foi contratado não foi tão caro, é verdade, mas um jogador contratado com pompa. É o artilheiro do Brasil, é um jogador que teve uma novela muito grande e o Atlético insistiu demais na contratação. Então é um jogador que vai ter uma responsabilidade. Ele comentou sobre essa novela e também sobre a responsabilidade de ter que substituir ninguém mais, ninguém menos que Vitor Roque, que voltou a fazer gol na carreira, já tem 2 lá pelo Barcelona. O Mastriani falou que ele, na verdade, ele comentou sobre essa responsabilidade de substituir o Vitor Roque. Primeiro, o Vitor Roque é um fenômeno, como você falou, ele está jogando lá no Barcelona. Eu, na verdade, nunca tento me comparar com outro jogador. Eu falei quando eu cheguei aqui, minha ideia é fazer minha história aqui no Furacão e que seja uma linda história. E depois, em quanto à novela, eu também sofri nela. Foi longe, a gente não sabia o que ia acontecer. E o que eu posso falar é que foi muito bem recebido por toda a gente, tanto nas redes sociais, tanto na chegada aqui. E isso me deixa feliz, me deixa motivado para que seja, como falei no início, um grande ano.
Então tá aí o Mastriani, também comentando sobre todos esses pontos, fala sobre o Vitor Roque, fala que também se incomodou com a novela. Se nós nos incomodamos de ter que noticiar aí 47 dias de novela, né, TT? O Mastriani também deve ter se incomodado bastante, assim como o torcedor do Atlético, mas chegou, já fez gol pelo Atlético em 10 minutos em campo, ele já guardou o primeiro dele com a camisa do Furacão, e agora, muito provavelmente, será o titular do Atlético na função, a depender das ideias mirabolantes de Juan Carlos Osorio, né, TT? Eu já tinha falado aqui que eu acho que o Mastriani vai voar com a camisa rubro-negra. E olha, não sei se é cedo para já dizer que ele vai ser o artilheiro do Furacão na temporada 2024, sim ou não? Papo de 20 gols no ano pra mim, hein, Dalk? Eu também acho. Acho que vai ser por aí. Acho bem justo. Com a camisa do Atlético, né? Porque ele já tem 7. Ele já tem 7. Porque ele fez 6 pelo América e fez 1 agora pelo Atlético, né? Em 3 jogos, né? Tô falando só com a camisa do Atlético, acho que ele faz uns 20, pelo menos. Melhor estreia possível, né? Sim. Contra o adversário, talvez um dos piores do campeonato. Um adversário frágil. O Atlético muito precisava frágil também de um jogo de confiança, né? Sim. O Atlético tava meio que sofrendo pra vencer seus adversários. 1-0 contra o Cianorte, 2-1 contra o Galo Maringá, né? Jogos que foram bem ruins no geral, se você for pegar o desempenho de fato do Atlético, né? E um jogo pra dar moral, né? E daí dá muita moral pro Mastriani especificamente. Sim. Porque com 5 minutos em campo ele faz gol. Sim. Ele perde um gol feito e depois ele faz o gol, né? O Osorio até põe a mão na cabeça, fica indignado com o gol que o Mastriani perdeu. Ele, o goleiro, um cruzamento do Julimar, inclusive, assim como foi o do gol de cabeça. Ele perde com o pé esquerdo. Quem tá no YouTube tá vendo as imagens da partida. E até tem um comentário no YouTube, a gente tava debatendo aqui fora do ar. O Rogério Coelho falou, né? Na real, o Diório, quando chegar e estiver em condições, vai jogar. Pelo jeito, o Osorio gosta muito dele. Eu não tenho certeza se o Mastriani vai ser o 9 do Atlético. Porque a característica que o Osorio queria era outra. O Osorio queria um jogador pivôzão, bom no jogo aéreo, tentou por muito o Barreiro, chegaram aos 7 milhões de dólares que o time do São Lourenço queria, e aí o presidente do São Lourenço negou a proposta. E aí o Osorio indicou o Diório do Pachuca, que é um centroavante de 1,96, bom no jogo aéreo, bom no pivô, e totalmente diferente na mobilidade, na questão da técnica que o Mastriani tem. O Mastriani é muito mais jogador, ele tem que ser o 9. Mas eu não sei se ele vai ser o 9 garantido mesmo do Atlético quando o Diório tiver em condições. Eu acho que por desempenho ele vai acabar ganhando a posição de fato. Espero que sim. Mas se for pegar em preferência do treinador, com toda certeza o Diório vai ser o preferido do Osório. E aí vai ser uma maluquice, assim, né? Aí depende do Diório meter gol, né? Porque se o Osório tem o Mastriani, aí ele põe o Diório, aí o Diório passa naquela seca danada. O time, né, capengando para ganhar jogo em casa, jogo fora, o cara não marca, né? Se o cara der a resposta, porque centroavante é o seguinte, você põe lá, se o cara faz gols, maravilha. Com certeza. Se você põe o centroavante lá e o cara não faz nada, pedido de... Aí o Osório vai morrer abraçado junto com o Diório, né? Entendeu? Vai acabar caindo junto com ele. Por então, assim, eu acho que o Osório, tudo bem, ele tem as convicções táticas e tal, de jogo, né, de estilo de jogo dele, mas ele também tem que, às vezes, adaptar essas convicções àquilo que ele tem disponível de material humano no clube, né? O Mastriani, eu penso que ele veio contratado pelo valor que veio tal para ser titular, e ele tem bola para ser titular, né? Aí, de repente, o Osório pode até pensar em encaixar os dois do time, né? Ver 2 goleadores, botar o Mastriani para jogar um pouquinho mais de lado, assim, numa função diferente, né? Aí precisa ver se o cara também se adapta, né? Acho que pelo estilo é bem difícil que ele jogue com os dois. Então. Mas... Aí é muito dinheiro para deixar no banco também, né? Vamos combinar, né? É verdade. Janaína Castilho, e aí? A estreia do Mastriani vai ser o cara da 9 rubro-negra ou não? Ele entrou e deixou o cartão de visita, né? Em poucos minutos já conseguiu fazer gol, tem uma experiência, uma bagagem. Eu acho que chegou justamente para conseguir o seu espaço e ser titular do Atlético. Agora, se o Diório chegar e brigar também por posição e mostrar essa qualidade toda que o Atlético tá precisando, né? Não é de hoje, não é de uma formação de um time, mas desde o ano passado o Atlético sofreu bastante com a ausência do Vitor Roque, então vai estar bem servido, né? Com certeza. O ano passado o Atlético tentou fazer essa coisa de jogar com 2 centroavantes, com o Vitor Roque, com o Pablo.
Na minha ideia não deu tão certo, né? Porque aí o Pablo ele não jogava como um atacante de referência, ele jogava mais recuado, até como um meia lá atrás. E, claro, características diferentes, né? Talentos diferentes ali, então a gente vai ter que ver em campo. Talvez no Paranaense seja possível testar e ver se eles conseguem jogar juntos. Mas eu acredito que o Mastriani tem mais chance de conseguir essa vaga, né? E eu acho que já agradou o torcedor rubro-negro, que estava carente aí por um jogador goleador lá na frente. É um jogador versátil, tem essa qualidade também de ser canhoto, né? De trazer essa entrega por ali. Então, eu acho que tem essa qualidade de ajudar o Atlético a ficar um pouco mais encorpado no ataque. Acho que o Atlético vai se arrumando, né? Do meio para frente. Talvez ali ainda na defesa precise um pouquinho mais de ajuste para o Campeonato Brasileiro.